Muito boa tarde, volta a estar consigo o programa Eclésia, que leva até si os principais temas que fazem a atualidade informativa na Igreja Católica. 243 jovens da Diocese de Aveiro que se preparam para tomar parte nas Jornadas Mundiais da Juventude participaram no fim de semana no encontro de formação e reflexão em torno dos temas deste grande encontro de juventude. Uma ocasião para reforçar o espírito de grupo e iniciar a contagem decrescente para o dia da partida. A alegria é bem o espelho da alma de todos estes jovens que estão já sintonizados no entusiasmo das Jornadas Mundiais da Juventude. Congregaram-se em Aveiro para se conhecerem melhor e refletir em conjunto nos desafios que a Igreja lhes lança com esta convocatória para Madrid. Este é o segundo encontro de preparação que nós fazemos com os 245 inscritos pelo secretariado, uma vez que da Diocese vão mais jovens, mas inseridos em movimentos com expressão nacional. Pelo secretariado vão de facto os 245 e, portanto, estes encontros são essencialmente, o grande objetivo é criar grupo, uma vez que dos 245 estão incluídos jovens de proveniências diferentes, dos diferentes arciprestados da Diocese, de grupos distintos mesmo dentro do mesmo arciprestado, e portanto é muito criar um sentido de grupo diocesano que vai em peregrinação para as Jornadas Mundiais da Juventude, e esse é o objetivo principal destas reuniões de preparação. A alegria manifestada nas músicas e nos cânticos era uma imagem da própria vitalidade da Diocese, como sublinhava Dom António Francisco. É uma Diocese a crescer em população, é uma Diocese com grande presença de jovens, com uma grande universidade, com uma dinâmica de pastoral juvenil e vocacional muito afirmada, que vem desde há vários anos e que se consolida e desenvolve. As Jornadas Mundiais da Juventude, e aqui tão perto em Madrid, são mais uma oportunidade e uma bênção a proporcionar esta mobilização e esta consciencialização da juventude e, através da juventude, de todas as comunidades cristãs, das famílias e da Diocese. Foram muitos os que responderam à chamada e que sentem a vontade e a motivação interior para viajar até Madrid. A curiosidade nasceu quando o secretariado da Diocesana da Pastoral Juvenil e Vocacional de Aveiro fez a promoção deste evento internacional. E ficou logo a curiosidade, porque eles fizeram uma boa divulgação do evento e suscitaram a curiosidade nas pessoas. E foi aí que nasceu a curiosidade. O que é que espera encontrar neste encontro? Eu ainda ontem dizia a alguém que me perguntava a mesma questão que eu não queria grandes expectativas para não ficar desiludida. Eu tenho uma ansiedade normal de estar-me a preparar para as Jornadas Mundiais da Juventude, mas não queria grandes expectativas para poder ser surpreendido. Estes jovens que vão a Madrid, vão, como se costuma dizer nestas ocasiões, carregam a sua bateria espiritual. Espera-se depois também que tenham mais gente empenhada, mais gente disponível para a pastoral juvenil aqui nesta região do país. Espera-se que sim. Muitos dos animadores que temos são gente já muito empenhada, pode-se dizer mesmo muito empenhada, mas ao mesmo tempo também se espera que estes mais novos que sintam que há algo mais que a nossa própria paróquia. Há uma realidade diocesana, há uma Igreja Universal, e é neste sentido que também nos temos que reger. E ao mesmo tempo que também têm que sentir e ver que a nossa fé não é só e unicamente para o nosso cantinho. É uma fé que tem que ser globalizadora e que temos que trespassar para fora. Eu acho que as próprias jornadas também ajudam e também vão ser um impulso para a própria Diocese de Aveiro. À espera de ser surpreendido, Edi Martins reconhece que a mensagem das Jornadas Mundiais da Juventude é fundamental nos dias que correm. Eu acho que num tempo em que vivemos de crise, mais crise de valores do que a própria crise económica, eu acho que é importante nós jovens renovarmos a nossa fé e afirmarmos-nos perante uma fé que existe e perante as dificuldades da sociedade de hoje.
Aveiro está em contagem decrescente para as jornadas, mas pode-se dizer que estas verdadeiramente já começaram. As jornadas já começaram há muito, concretamente aqui na nossa diocese, e vão perdurar para sempre. Os jovens que vão participar nas Jornadas Mundiais da Juventude a partir da nossa diocese têm uma preparação muito aprofundada para depois poderem ter a paixão pela missão e, enraizados em Cristo, poderem ser testemunhas de Cristo aqui concretamente na família, na escola, nas comunidades, prolongando e perpetuando sempre, porque a vida deles vai ser certamente diferente a partir das jornadas, e por isso as jornadas permanecerão. O grande valor é vivê-las, prepará-las, vivê-las e depois fazer que elas permaneçam. E as jornadas vão permanecer na mensagem que vamos escutar do Santo Padre, na consciência do encontro com Cristo que estas jornadas nos proporcionam e no sentido de missão que estes jovens vão trazer para a Diocese. Assim está o entusiasmo na Diocese de Aveiro, onde os jovens sonham já com Madrid e com os dias em que se irão encontrar com Bento XVI. A Confederação Portuguesa do Voluntariado espera, até ao final deste mês, conseguir reunir as candidaturas necessárias para atribuir o Troféu Português do Voluntariado, que visa reconhecer os voluntários associados a projetos de voluntariado desenvolvidos no âmbito de uma organização legalmente constituída e sediada em território nacional. Na página da Confederação Portuguesa do Voluntariado é possível preencher o formulário de candidatura para a 3ª edição do Troféu Português do Voluntariado. E quem pode concorrer são instituições que enquadrem voluntários, instituições de voluntários, gente que conheça mesmo pessoas que sejam voluntárias sem ter esse enquadramento, mas cujo papel na sociedade seja efetivamente relevante, tenha que ter como condição esta entrega generosa, gratuita aos outros, que entusiasmem a candidatura. Não tem que ser o próprio a fazer a candidatura. Poderão ser outros a propor. E estamos a falar do troféu do voluntário e não de instituições de voluntariado. Portanto, não serão reconhecidas as instituições, mas os voluntários que podem trabalhar, exercer a sua ação voluntária nas instituições. O troféu visa distinguir voluntários cujos projetos beneficiem pessoas que se encontrem em risco de exclusão social, promovam atividades educacionais e, acima de tudo, que sejam projetos de total entrega ao próximo. As características são essencialmente estas: a entrega aos outros de forma gratuita. Esta é a primeira condição. Portanto, não estar a exercer essa missão em troca de nenhuma compensação material, para ter, efetivamente, a identidade de voluntário. Depois, em qualquer área, não só na área social, na área cultural, na área ambiental, na área da saúde, na área educativa, em todas as áreas. Felizmente, nos últimos anos, temos vindo a diversificar muito a ação do voluntariado em diferentes áreas, mesmo até a partir da responsabilidade que muitas vezes as pessoas assumem no quadro das empresas em que trabalham, não é? Portanto, e depois que seja algo, e depois o júri é que vai decidir, que seja algo de relevante, de inovador, em que esteja bem expressa essa dedicação e os resultados, que não têm que ser espetaculares, mas resultados que sejam transformadores da vida ou das comunidades em que as pessoas se inserem. No Ano Europeu do Voluntariado, esta é mais uma iniciativa que visa homenagear e incentivar a prática do voluntariado. É muito importante que no Ano Europeu do Voluntariado surjam muitas propostas que até dificultem a vida ao júri. Era bom sinal, porque, por um lado, é uma das formas que a Confederação Portuguesa de Voluntariado tem para assinalar, entre outras que já tem vindo a realizar este ano. Por outro, nós sabemos que em Portugal existe muita gente dedicada
assumidamente entregue à causa dos outros de forma graciosa e com muita, muita dedicação. E este trabalho, não para elevar as pessoas que o fazem, mas para enaltecer as causas a que se dedicam e poderem galvanizar outros para esta forma tão nobre de ser cidadão e cidadã, seria bom que aparecessem muitas candidaturas, porque pela qualidade do voluntariado existente em Portugal, nós poderemos até posicionar-nos bem na candidatura que depois iremos submeter à Europa. O vencedor é candidato ao Troféu Europeu do Voluntariado e a entrega do prémio, que consta de uma peça em cristal, acompanhado de um certificado, será atribuído no mês de outubro. E nesta quinta-feira regressa Dom Manuel Clemente, volta a estar connosco na sua rubrica O Passado do Presente, desta vez para nos falar da esperança. Ao longo das últimas semanas olhámos a história do Papa João Paulo II nesta rubrica O Passado do Presente. Agora iniciamos um novo capítulo desta história, não da de João Paulo II, mas da nossa história cristã. Sr. Manuel, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estarmos mais connosco, para iniciar de facto uma nova temática nesta nossa rubrica. E uma temática... escolha? Uma temática retomada, porque ela também é recorrente, mas creio que na situação atual da nossa sociedade, até da nossa Europa, essa temática da esperança é uma temática muito importante para ser também historicamente iluminada, porque eu julgo que, como diziam os antigos, a história, se não é mestra da vida, pelo menos pode ensinar alguma coisa. Ou seja, com a experiência do passado e de outras situações que nem sempre foram fáceis e às vezes até foram muito complicadas, e a maneira como se superaram e o contributo que o cristianismo, chamemos-lhe assim, deu para essa superação de situações difíceis em termos de esperança, creio que é bom relembrar isto. Em muitas análises e pronunciamentos que se têm feito aqui ultimamente em Portugal e na comunicação social acerca da situação do país e das possibilidades ou impossibilidades que tem pela frente, eu tenho ouvido várias pessoas dizerem: não, um país, caramba, com quase 1000 anos de história independente, desde o século XII, já estamos no século XXI, são 900 anos, um país que já ultrapassou tantas vicissitudes, um país que, aliás, teria poucas condições aqui autóctones para se manter e, no entanto, mantém-se e consegue. Então, temos todas as razões para acreditar que também vamos ultrapassar as dificuldades presentes e vencer a chamada crise. Bem, isto em relação ao país, mas pode-se dizer em relação a tudo e em relação a todos, no sentido de verificar como é que o cristianismo originou respostas e situações viáveis face a dificuldades que foram aparecendo e aparecem sempre na história do mundo. A história do mundo é assim uma série sucessiva de patamares difíceis, não é? Alguém dizia que é assim como uma escada que vai subindo os seus degraus. Depois chega a certa altura, tem ali um patamar em que não sobe, não é? E depois lá vai mais um degrau e vai mais um lance e depois até outro patamar. E o cristianismo tem, efetivamente, dado à história da humanidade, sobretudo daquelas regiões do globo em que está mais presente, tem dado oportunidades de acreditar e de se relançar e de se refazer como sociedade. Que larga horizontes? Alarga horizontes, dá outra motivação, não é? Ainda aqui há dias me perguntavam, mesmo a entrar numa celebração religiosa aqui no Porto, e vieram jornalistas e perguntavam, Sr. Bispo, até que ponto é que a Igreja e o cristianismo, os cristãos,
podem dar uma colaboração para a presente crise e para... A colaboração, antes de mais, da motivação. Depois há coisas concretas, com certeza. Podemos falar da solidariedade cristã e graças a Deus ela manifesta-se de uma maneira muito acrescida até. Mas é sobretudo a motivação, quer dizer, a religião cristã, o acreditar na vida como ela é convivida com o próprio Deus, que se faz homem, Jesus Cristo, está connosco, como nós experimentamos, os cristãos em cada geração, essa presença de Cristo. Dá força, dá motivação, porque até diante de situações que parecem terminais, acabam por ser abertas por essa mesma esperança, por essa motivação. E isso tem-se verificado ao longo da história da humanidade. E aliás, apresentaremos nas próximas semanas. Nos próximos programas vamos ver, como nós costumamos, numa série de 8 programas, como é que o cristianismo tem sido também a história da esperança. Uma história da esperança, não esgota a esperança da humanidade, mas tem sido uma história da esperança, e é isso que vamos ver. E eu para hoje selecionei um texto, que é um texto pequenino, mas grandíssimo, do Novo Testamento, que é a carta de Paulo, do apóstolo São Paulo, a Filémon. Todos nós conhecemos essa carta, vem no Novo Testamento, é pequenina, tem um capítulo só, mas diz o quê? Diz que Paulo escreve ao seu amigo Filémon que tinha recebido Onésimo, que era escravo de Filémon, pelos vistos tinha saído de casa do dono, do amo, sem licença, e isso era um crime terrível face à legislação romana, isso podia ser a morte do escravo e de quem o recebesse. Né? E Paulo então escreve a Filémon: olha, eu vou-te reenviar o Onésimo, que aliás me estava a dar muito jeito, porque eu estou aqui preso e doente, e ele estava-me aqui a ajudar bem, mas eu vou-te reenviar, agora já não te vou reenviar como teu escravo, agora lembra-te que ele é teu irmão, por ser também cristão. E isto parece, assim, uma frase bonita, mas isto é uma enorme abertura de esperança para uma sociedade como era aquela do século I, que era muito esclavagista, ou seja, nós admiramos, com certeza que admiramos, as grandes obras da civilização romana, do Império Romano, em que o cristianismo nasceu. São coisas espantosas, mesmo que nós hoje só vejamos ruínas, quer aqui em Conímbriga, quer em Roma, quando vamos lá ao Fórum Romano, ou então mesmo na atual Turquia, Éfeso, que é uma cidade romana que ainda em boa parte está em pé, o anfiteatro, as próprias ruas. Vemos, aqui houve uma grande civilização, nós somos herdeiros, então aqui em Portugal, da língua, do direito, enfim, tudo tem origem romana. Mas não nos podemos esquecer que há 2000 anos, quando o cristianismo nasceu, esta sociedade assentava numa exploração maciça, não era de mão de obra, eram escravos, vindos de todos os países que o Império ocupava, ou até de fora do Império, comprados, e que depois eram, digamos, completamente desprovidos de direitos, não existiam face ao direito. E como acontecia com o tal Onésimo, ele tinha saído de casa do Filémon para ir ter com Paulo, sem autorização do amo, isso perante a lei romana era fatal. Mas é uma grande esperança isso que Paulo escreve a Filémon, que eu peço agora ao Paulo, a este Paulo, para ler. Diz então a carta de São Paulo a Filémon: eu bem desejava manter Onésimo junto de mim para, em vez de ti, se colocar ao meu serviço nas prisões que sofro por causa do Evangelho. Porém, nada quero fazer sem o teu consentimento, para que o bem que fazes não seja por obrigação, mas de livre vontade. É que, afinal, talvez tenha sido por isto que ele foi afastado por breve tempo, para que o recebas para sempre, não já como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão muito querido. Olha, está, parece uma coisa simples, mas é um passo enorme, é uma porta de esperança muito aberta para essa humanidade que em grande parte era uma humanidade escrava e não reconhecida, e que o cristianismo abriu. Vamos lá ver, não é que com esta atitude de Paulo e dos primeiros cristãos tenha acabado a escravatura. Nós sabemos que a escravatura persistiu, assim como, entre aspas, instituição, até ao século XVIII e até ao século XIX, e ainda hoje nós convivemos com algumas formas mais ou menos encapetadas, mas que são realmente escravatura. Portanto, pessoas que estão completamente privadas de liberdade e de poder decidir o seu destino, e até apanhadas por outras redes igualmente de escravatura. Mas o que aí vem na carta de São Paulo a Filémon é uma motivação nova. O facto de, em Cristo e pelo cristianismo, se ter descoberto uma radical unidade de todo o género humano, e sobretudo, e muito especialmente, daqueles que aderiam a Jesus Cristo, como era o caso de Paulo, como era o caso de Onésimo,
escravo, e como era o caso do Filémon, dono do escravo, o facto deles em Jesus Cristo terem descoberto essa nova vinculação abriu uma porta de esperança que, com o tempo, foi originando uma motivação que nós podemos chamar absolutamente humanitária e que deu à sociedade uma outra abertura. Por isso, esta característica da esperança está entre é uma motivação constante do cristianismo, e nós reparamos que depois, que em toda a história da abolição da escravatura, nós encontramos várias fases onde houve muita presença cristã. Em primeiro lugar, mesmo continuando a haver escravos, tratando-os de outra maneira e quase passando a familiares, muitos deles tendo sido libertos e ocupados depois na sociedade tocada pelo cristianismo, até postos de alguma importância e de alguma influência. E depois, até à abolição final, de épocas mais modernas, do século XIX, quer em território cristão-católico, quer em território cristão-protestante, mas com a mesma motivação, essa mesmo que está aí na carta de Paulo a Filémon. E que nós, por certo, iremos descobrir noutros momentos da história da Igreja. Porque é uma história que ainda continua. Que continua, felizmente. E voltamos então a encontrar-nos de 8 dias, e neste espaço, que é o espaço do e de que falaremos especialmente no próximo programa. A ver também como a regra de São Bento, no caso, deu um contributo a esta história, a uma história cristã marcada pela esperança. E é assim que concluímos este espaço, que pode acompanhar também pela internet em agência.eclesia.pt. Esse é o portal que lhe dá também acesso a todos os temas relacionados com a atualidade da Igreja Católica. Mais logo, na Antena 1, quando faltarem 15 minutos para as 11 da noite, Eclésia também presente na rádio. Obrigado então pela atenção que nos dispensou. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.